Olá, está no ar o programa Getro, o programa do Ministério de Vila Nova. Eu sou o pastor Cristiano Pádua e estarei hoje entrevistando o Milton Quichese, que trará um tema muito importante para nós. Ele estará falando sobre liderança, portanto, fica aí e não perca. Estamos de volta e comigo aqui hoje, Milton Quichese. Milton, muita gente da igreja já te conhece, muita gente do projeto Getro conhece você, mas para aqueles que ainda não conhecem, fala um pouquinho sobre o Milton Quichese. Bom, pastor Cristiano, é um prazer estar aqui falando aqui com você aqui. Bom, sou Milton Quichese, sou CEO da empresa Growmore Consultoria, que é a maior empresa de consultoria em vendas do Brasil. Hoje a gente trabalha com a parte de incremento de vendas. Hoje qualquer empresa, eu preciso vender mais. Então eles chamam a nossa empresa, onde a gente entra com a parte estratégica, porque vender hoje é fácil, né? Só que melhor ainda é uma venda inteligente, né? Porque não basta só você atender o cliente, você tem que atender ele com inteligência para que ele volte. Então a gente monta processos para que a empresa seja uma empresa que tenha vendas sadias, aumentando vendas e lucros. Interessante. Milton, então a gente pode dizer ainda com esse levantamento, né, dessa venda inteligente, que o vendedor ele vai ter que cuidar melhor do seu cliente, então. Sem dúvida, porque existe até um estudo que a gente fez na nossa consultoria que se hoje as empresas fizessem o seu dever de casa, qual que é o dever de casa da empresa? É cuidar do seu bem maior. Tem gente que pensa, meu bem maior são meus colaboradores, é minha empresa, é minha sede própria. Não, o bem maior hoje das empresas é o cliente. Então, se as empresas fizessem o dever de casa, que é cuidar do seu bem maior, e ele tem uma média de 20% de crescimento de clientes novos, no próximo ano, se esse cliente voltasse a comprar dele de novo, independente de mercado, ele ia crescer os 20%, né? Só que hoje as empresas elas ficam o tempo todo buscando, eu preciso de novos clientes, eu preciso de novos clientes, e esquece do mais importante, que é aquele cliente que já está na base dele, né? Entendo. Realmente, se olhássemos para a cultura americana, nós vamos ver muito isso. Muito. Principalmente naqueles vendedores de consórcios, vendedores de carros, né? Tem um livro muito interessante que chama A Bíblia das Vendas, que ela fala muito disso. Mas a nossa cultura, falando em Brasil, falando de Goiânia, a gente vê que tem que se quebrar paradigma para alcançar esses resultados, não? Sim, totalmente. Porque você pega lá em 1980, 1990, o cliente era a maldita praga, né? Onde, a hora que chegava clientes, o vendedor falava, chegou mais um cliente, né? E hoje, empresas que ainda fazem dessa forma estão com um decrescimento gigantesco em vendas. Só que o mais complicado, pastor, é que o empresário às vezes não entende isso. Quando você fala para ele, ele fica com a falsa sensação de que não, é porque o mercado está ruim. Não é. A gente está deixando de fazer o básico, que é cuidar do nosso bem maior, né? Então, se a gente falar da liderança e as características de uma liderança, nós poderíamos ditar o quê? Poderíamos falar quais são os princípios de uma liderança eficaz? Bom, primeiro, o amor. Segundo, a regra. Se você partir nesses dois conceitos, o amor e a regra, a empresa vai longe. E por que eu falo o amor? Porque é necessário que você tenha entrega no processo. O colaborador, ele não é só uma ferramenta, ele é parte de um corpo, que é a empresa. Então, é necessário que você tenha amor na mão, não é? Porque senão qualquer hora você corta ela, não é isso? E a mesma coisa com o colaborador. Mas é necessário ter regras, porque quando você tem regras, isso se torna muito mais praticável, isso se torna muito mais eficaz e se perde menos tempo, né? Existe até um estudo lá falando sobre o quanto o brasileiro trabalha e o quanto o americano trabalha. O americano trabalha muito menos que o brasileiro. Só que ele produz muito mais do que o brasileiro. E a gente precisa adotar essa cultura da gestão do amor e da regra, não daquele jeitinho, né? Que tá famoso esse negócio do jeitinho, né? E nas empresas também existe o jeitinho, não só da corrupção, mas existe o jeitinho, eu vou permitir que ele chegue um pouquinho mais atrasado, eu não vou descontar dele, não. Tô quebrando uma regra. Então, para uma boa gestão, uma gestão que seja realmente eficaz, é necessário que se tenha essa combinação de amor e regra. Mas o líder,
ele já nasce pronto ou ele é desenvolvido? Ele é desenvolvido. Tem algumas pessoas que já nascem com um conceito de liderança aflorado. Outros não nascem com um conceito de liderança aflorado, mas existem técnicas onde ele pode se tornar um bom líder. Por exemplo, a pessoa já nasce jogadora de futebol? Não. Mas os grandes talentos, Neymar e Messi, eles já nasceram com a predisposição, com uma fisiologia pronta para isso. É a mesma coisa do líder. Então, quais são esses traços dessa liderança? Se for você quer saber, olhando para uma criança para saber se ela vai ser líder ou não, ou qual o traço que é necessário ser para ser um bom líder? Você sabe por quê? Essa pergunta, ela vem pertinente àquela regra que nem sempre um bom vendedor vai ser um bom gerente e nem sempre um grande gerente é um bom vendedor. Isso. Então, olhando para o mundo corporativo, um vendedor, um gerente, como que a gente pode analisar os traços de liderança numa pessoa para que possa ter uma efetividade maior? O vendedor que tem a tendência a ser um bom líder, ele normalmente, você vai perceber no comportamento dele com a equipe, que ele, sem ser intitulado líder, ele é o líder daquele grupo lá. Aí tem alguns testes que você vai fazendo, por exemplo, por mais que você não dê o cargo a ele, você passa para ele uma missão, por exemplo, numa equipe de vendas. Falou, fulano, eu preciso que você comece a acompanhar todos os atendimentos e entre nos atendimentos para poder ajudar, porque você tem mais experiência. E no que ele conseguir entrar sem que tenha ruído, sem que tenha chateação do restante da equipe, essa pessoa ela já tem um timbre já para a liderança já. Perfeito, Milton. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com muito mais Milton Kichez para você, onde ele vai falar AM e PM, antes de Milton e pós-Milton. Aguardem. Comercial Conquista. Tintas, madeiras imobiliárias e ferragens. Melhores preços e ofertas. As melhores marcas de tintas estão por aqui. Suvinil, Coral, Leinertex e Brasilux. Venha nos fazer uma visita e confira nossas variedades em produtos. Cartões de crédito e débito. Avenida Vera Cruz, número 1220, Jardim Guanabara. Fone 39267683. Comercial Conquista. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Polo Clima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Polo Clima Climatizadores, conforto e economia nas 4 estações. Voltando então do intervalo, conosco hoje Milton Kichez, e nós sempre falando de palestra, você sempre usa esse jargão, AM pós-M, antes de Milton e pós-Milton. Como que o pessoal pode entender ser isso? Bom, na verdade o AM e PM vem, né, de manhã e tarde, né? E existe uma grande virada, né? E no meio desse intervalo aí existe o almoço, onde as pessoas vão, se fortalecem para poder conseguir ter energia e chegar bem no final da tarde. E no final da tarde você resolve tudo aquilo que você não conseguiu resolver de manhã. E aí vem o pós-Milton. Então tem um antes do Milton, né, onde você fazia as coisas de qualquer jeito, acorda a hora que você quiser. E tem um pós-Milton, que é o momento onde você já vai estar com a barriguinha meio cheia entre o Milton para poder finalizar tudo aquilo que lhe faltava realmente em potencial, em maximização de resultado
tanto para a pessoa quanto para cliente, para a empresa, né? Para você de casa entender um pouco melhor o que o Milton está falando, o Milton é um consultor estratégico e ele ajuda no desenvolvimento em melhores alcances de resultado nas empresas. Ele faz alguns diagnósticos na empresa, por exemplo, com a equipe de vendas, aquele que está na ponta, faz o levantamento diagnóstico, faz o levantamento do que o mercado necessita e faz esse cruzamento e entrega as informações para o gestor da empresa, para que o gestor da empresa possa aplicar da melhor forma possível. E o Milton e sua equipe, sua empresa, tem colhido em até 30% o melhoramento dos resultados. Eu falei bobeira ou é isso mesmo, Milton? É isso mesmo. Hoje, em média, medida exata em comparação com o ano anterior, a gente trabalha com o mercado de imóveis, ótica, autopeças, calçados, vestuário, né? Então a gente pegando a miscelânea, uma mistura disso tudo, hoje, de janeiro até abril, a gente está com um crescimento acumulado de 26%. E acumulado não é que eu estou somando um mês pelo outro, não. Eu somei os 4 meses e tirei a média, deu 26% de crescimento sobre 2017. Então, dentro desse pensamento, você tem observado que os líderes estão satisfeitos com os desempenhos de suas equipes? Nenhum, tá? Nenhum. Coisa mais incrível do mundo. Então, aquilo que a gente nota, eu como gestor, trabalhei muitos anos dentro das organizações, a gente observava muito aquela frase antiga que falava assim, ó, não façam o que eu faço, façam o que eu digo. Ainda isso reina dentro do mundo corporativo? Reina ainda, mas não é o correto, né? Porque hoje o líder, ele tá desbravando junto, né? Ele tá como se fosse um general que participa realmente da guerra. Aquele líder que fica atrás da mesa, só coordenando ali, não sente a ponta, esse cara tem vida curta, tá? Eu gosto muito de falar que é a liderança Jesus Cristo, aquela que cuida dos fracos e oprimidos e sempre dá o exemplo para poder cobrar dele também esse exemplo. Perfeito. Então, olhando para essa gestão, olhando para essa liderança, você que atua diretamente no mercado para trazer os melhores resultados para os gestores, se você pudesse fazer uma analogia do mercado global, do mercado, se nós falarmos a nível de Brasil, o mercado de São Paulo e o mercado goiano, qual que é a abrangência e quais são as maiores diferenças que a gente pode ser destacadas e diagnosticadas? Isso é complicado falar, que sempre que eu falo isso causa um pouco de intriga, mas o mercado goiano está 10 anos atrás do mercado paulista, tá? Em termos de estratégia, em termos de inteligência de negócio. Só que hoje, graças a Deus, com essa globalização nacional hoje, você pega empresas hoje que nasceram em Goiânia, já está no Brasil inteiro, está no mundo inteiro, então tá existindo essa migração de profissionais. Então está fazendo com que o mercado goiano acelere um pouco mais. Precisa acelerar muito mais. Eu lembro há 9 anos atrás, quando a gente abriu a consultoria, a dificuldade que era convencer o empresário que era necessário ele ser melhor, né? Hoje não. Hoje o próprio empresário vem até a gente e fala, me ajuda, eu preciso ser melhor. Como é que eu faço? Então hoje tá evoluindo, mas ainda precisa a gente andar ainda um bom espaço para poder chegar pelo menos no suficiente, né? Milton, passou rápido, né? Já acabou. Você que perdeu as palestras do Milton, procura no YouTube. O Milton tem deixado várias dicas no YouTube para os empresários, para você que quer crescer como vendedor, para você que quer crescer como líder. Milton, para a gente poder encerrar, qual é o seu recado final para os nossos telespectadores? Bom, se quiser vender, é muito fácil. Inclusive hoje eu gravei um vídeo que fala que você escolhe quanto você quer ganhar. Só que durante o mês, tudo aquilo que você faz que é de incompetência ou que não é da sua competência vai abatendo naquele salário. Então, se você ganha pouco, saiba que é porque você merece pouco. Engraçado isso, né? Mas a mensagem que eu tenho é muito clara. Se você acha que você é o cara dos 100 mil, o cara do 1 milhão, seja esse cara, mas trabalhe e seja realmente essa pessoa. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.